Boa noite, irmãos. A paz seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma noite para juntos aprendermos mais um pouco da Palavra de Deus. E antes de começarmos, gostaria de pedir aos irmãos que fechassem os olhos e que nós juntos orássemos agradecendo a Deus por mais um dia. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, primeiramente por mais um dia de vida. Porque mais uma vez, Senhor, podemos abrir os nossos olhos e respirar, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos estar juntos, Senhor, com os nossos irmãos e aprendendo mais um pouco da Tua Palavra, Senhor. Porque a cada dia a Sua Palavra se renova e a cada dia nós devemos Te buscar, ó Deus. Que não seja eu, Senhor, a estar falando, ó Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo através da minha vida. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no Salmo 139, versículo 23 e 24, que diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas iniquidades. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que nesta noite você possa fazer desse versículo a sua oração e possa pedir para que Deus olhe para dentro de você e que você possa reconhecer que você precisa dele. Amém? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Nós que nascemos, que partimos, da natureza de Adão, nós temos uma natureza pecaminosa, uma inclinação natural ao pecado. E todos nós temos problemas, No nosso dia a dia nós temos problemas, nós passamos por situações, vencemos uma, aparece outra, vencemos outra, aparece outra. E assim acontece conosco na nossa vida espiritual. Aparece uma tentação, você vai vencer aquela tentação, vai aparecer outra, outro pecado. E no nosso dia a dia, nós temos que buscar uma solução para isso. E muitos de nós achamos que somos Deus, que nós temos tudo sob controle. Nós temos que aprender através da palavra de Deus, que a única pessoa que tem controle de tudo é Deus. O mundo, ele pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo por quê? Porque nós temos a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. E muitas vezes nós trabalhamos, nós fazemos lá nossas contas, Durante o mês, sabemos que o nosso salário vai dar para pagar. Nós temos tudo sob controle. Mas quando acontece qualquer coisa a mais daquilo que está programado, ou até mesmo, como aconteceu com muitos durante a pandemia de perder o emprego, nós perdemos o controle da situação. Mas Deus, Ele nunca perde o controle da situação. Creia nisso. Lembre-se disso. Deus nunca perde o controle da situação. Em Provérbios 16, 18, diz que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então nós temos que parar de querer ser Deus, parar de querer que o orgulho faça parte da nossa vida e deixar Deus trabalhar, porque aqui está dizendo que antes da destruição vem o orgulho. Antes da nossa queda, vem o orgulho. Ser abençoado é receber a verdadeira felicidade. Bem-aventurança é a recompensa de Deus. Porque quando nós reconhecemos que nós precisamos de Deus, nós deixamos de ser orgulhosos. E hoje nós vamos falar sobre 5 pontos para que nós recebamos a cura através da realidade. Nós vamos parar e começar a olhar a nossa vida pela realidade daquilo que nós estamos vivendo. Então, o primeiro ponto é:
eu devo admitir que preciso de ajuda. Eu devo admitir. Se você puder agora, repita isso comigo. Eu admito que preciso de ajuda. Em Salmos 22, 24 diz: pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Eu preciso de ajuda. Eu sou impotente para controlar as coisas que acontecem ao meu redor. Eu sou, às vezes, impotente para conseguir vencer aquela tentação, aquele pecado que muitas vezes ninguém sabe, mas está ali. A única pessoa que tem o controle sobre a minha vida é Deus. Em Provérbios 29, 23 diz: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Muitas vezes nós tentamos até controlar a nossa imagem, né? Ou também controlar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas eu pensei na imagem porque muitas vezes a gente quer colocar uma foto diferente, né, no Facebook, daquilo que nós estamos vivendo. Muitas vezes a pessoa está triste, vai lá e coloca uma foto bonita só para as pessoas acharem que ela está feliz. E muitas vezes a gente tenta controlar isso. Mas nós devemos admitir que precisamos de ajuda. Em Tiago 4,6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. As pessoas humildes recebem a bênção especial da graça de Deus. Então, quando você admite que você precisa de ajuda, você já está sendo uma pessoa que está deixando o seu orgulho de lado e reconhecendo que você não tem o controle sobre nada. Nós conhecemos uma história sobre Sansão, que era um homem super forte. O ponto forte dele era que ele era muito forte, mas ele tinha um ponto ali fraco, que era a mulher. E por causa daquele ponto fraco que ele não trabalhou, que ele não pediu ajuda, o diabo conseguiu fazer com que ele se misturasse com pessoas erradas para o destruir. E foi isso que aconteceu. Então, nós temos que pedir ajuda. Nós temos que reconhecer que sem Deus nós não somos nada. E que não adianta a gente querer dar uma de que eu estou bem, eu não tenho pecado, está tudo bem comigo, sendo que tem alguns pontos ali. Não existe homem santo, né? Não existe, só existe um, que foi Jesus. Até o pastor é um homem, o pastor também precisa de ajuda. O pastor também tem alegria, o pastor também tem tristeza. Nós temos que entender que todos nós, seres humanos, precisamos de ajuda. Então você tem que admitir humildemente os seus fracassos para poder vencê-los. O segundo ponto é: eu preciso pedir humildemente a Deus que me ajude. Em João 16, 24 diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Deus não rejeita um coração quebrantado. Se você humildemente pedir para Ele te ajudar, Ele vai te ajudar. Só que você tem que admitir que precisa de ajuda e você tem que pedir ajuda para Ele. Em 2 Coríntios 4, de 8 a 10, diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém? A Bíblia também diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como que você vai matar a carne? Pedindo ajuda a quem? Pedindo ajuda a Deus, reconhecendo que você precisa de ajuda. E não é só uma vez, é todos os dias. A Erli, numa das ministrações dela,
ela falou sobre você pedir perdão pelos pecados. E muitas vezes quando a gente está com pressa, você fala assim, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Você não coloca nomes, né? Então nós temos que começar a colocar nomes nos pecados, colocar nomes nas nossas fraquezas. E tenha certeza de que Deus vai te ajudar, assim como Ele tem me ajudado. Nós temos uma história na Bíblia muito interessante de um milagre da mulher hemorrágica. Ela sofreu 12 anos, não foi um ano, foram 12 anos. Procurou ajuda em todos os lugares, mas quando ela tocou em Jesus, ela recebeu o milagre. Ela pediu humildemente a ajuda de Jesus e ela foi imediatamente curada. Então nós temos que admitir e pedir humildemente a ajuda de Deus. Amém? O terceiro ponto, que eu acho que é um ponto bem difícil para nós, eu aceito humildemente a ajuda dos outros. Eu aceito humildemente a ajuda de outros. Deus não nos fez para ficarmos sós. Em Gálatas 6, de 1 a 2 diz, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros. Temos que aceitar a ajuda dos outros. Às vezes nós pedimos para Deus nos ajudar, Deus manda ajuda para você através de um irmão. Aí você olha e fala, Deus, mas ele... E você acaba não recebendo a ajuda que você precisa. Em Tiago 5,16, diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, para que nós sejamos curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando nos desprendemos em nossas emoções do passado, deixamos de nos alegrar com o presente. Quando você foca naquilo que está te incomodando, você acaba não recebendo a alegria que Deus tem para você. Então, nós temos que parar de querer resolver tudo sozinho, parar de querer ter o controle sobre tudo e deixar as pessoas nos ajudar. Nós temos um pastor, nós temos líderes e muitas vezes nós não queremos a ajuda daquela pessoa. Nós queremos ajuda só de quem eu quero. Mas muitas vezes a ajuda vem daquela pessoa que você menos espera. E é aquela que Deus preparou para te ajudar. Nós temos que reconhecer que juntos sempre nós seremos melhores. Porque um vai ajudando o outro. Um vai corrigindo o erro do outro. Um vai alertando o outro. Mas você sempre tem que reconhecer a ajuda dos outros cristãos. Porque muitas vezes, quando nós não reconhecemos que necessitamos de ajuda, nós acabamos nos ajuntando com pessoas erradas. E essas pessoas erradas vai fazer com que nós, em vez de sairmos do pecado, em vez de matarmos a nossa carne, nós vamos fazer o contrário, nós vamos alimentar o pecado, nós vamos alimentar a nossa carne. Então, irmãos, vamos parar e ouvir a voz de Deus. Reconhece que você precisa de ajuda, reconhece que você precisa da ajuda de Deus e que você também precisa da ajuda dos outros. Amém? Quarto passo. Eu não vou desistir do processo de transformação pessoal. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. Eu não vou desistir do processo de transformação pessoal. Muitas vezes nós deixamos as coisas pela metade. Você muitas vezes tem um pecado lá, você se converteu agora e você ainda bebe. Aí você fica 1, 2, 3 dias e bebeu de novo. Aí você fala, tá vendo, eu não vou conseguir mais. E não é assim. Você não pode desistir da sua transformação pessoal. Você tem que buscar.
Porque se Deus começou a boa obra na sua vida, Ele vai completar. Ele vai fazer com que você vença aquilo que está te fazendo sofrer, aquilo que está te fazendo pecar, aquilo que está entristecendo a Deus. Então nós temos que buscar a Deus em espírito e em verdade. E crer de que aquele que começou a boa obra vai terminar. Amém? Em Filipenses 1,6 diz: nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou esta grande obra em vocês, uma nova tradução, irá preservá-los, olha que lindo, e conduzi-los a um final grandioso, no dia em que Cristo Jesus se manifestar. No dia que Ele se manifestar, nós temos que estar transformados. Nós sabemos que a volta de Jesus está próxima. Será que eu estou deixando Ele me transformar dia a dia ou eu parei na metade do caminho? Aí você para e fala, mas por que eu tenho que trabalhar essa transformação na minha vida? Por que é tão importante isso? Porque quando nós buscamos esse processo de transformação, nós conseguimos fazer a imagem de Cristo transparecer na nossa vida. As pessoas, elas não leem a Bíblia, mas elas leem a nossa vida. Então, quando você está na sua casa, e você vai brigar com o seu filho, e você grita lá com o seu filho, e você xinga o seu filho, o seu vizinho vai olhar para você e vai falar o quê? Ele é cristão? Se for para ser cristão assim, eu não quero ser. Mas quando você está na sua casa e você louva a Deus, e você agradece a Deus, e você põe louvores, e quando você sai na rua, você transmite a presença de Deus, Ele vai olhar para você e vai falar, eu quero ter esse Deus que essa pessoa tem. Então a nossa transformação pessoal, ela é dia a dia. Não vou dizer que nós vamos mudar de um dia para o outro. Nós estamos crescendo dia a dia até a volta de Jesus. Em Gálatas 2:20 diz que fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando nós buscamos, quando nós não desistimos do nosso processo de transformação pessoal, nós conseguimos olhar, nós conseguimos ser sensíveis à dor dos outros. Nós passamos agora durante esta pandemia e nós podemos ver como a ajuda de uma pessoa, como se colocar no lugar da outra pessoa faz a diferença. Quando você para pensar que você tem lá o seu arroz e o seu feijão e o outro não tem, e você consegue parar e tirar aquele arroz, aquele alimento e doar para alguém, não importa para quem, mas você está doando aquilo com amor. Você está se colocando no lugar do outro. Quando você vai orar por aquele irmão que você sabe que pecou, que está numa situação difícil, e você se coloca no lugar dele, você não vai olhar para ele e não vai orar por ele, condenando, mas você vai olhar para ele e vai orar por ele, colocando-se no lugar dele. Porque Deus, Ele não olha para nós como nós somos, né? A Bíblia diz que o olhar de Deus para conosco é diferente. Ele nos olha como filhos amados. Mas nós temos que buscar essa perfeição. Nós temos que buscar essa transformação pessoal. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Amém? Então, se você estiver passando por alguma situação, busque a ajuda de Deus e deixe Deus usar os seus irmãos. Nós estamos na igreja, nós temos tantas pessoas. Você deve ter uma pessoa em especial para que você possa pedir ajuda, para que você possa pedir para que ore com você.
Não é feio você pedir ajuda, mas você também tem que se ajudar. Quando você busca, quando você não desiste do seu processo de transformação pessoal, você será cada vez mais um canal poderoso nas mãos de Deus. Em 1 Tessalonicenses 1, versículo 5, diz: porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês por amor de vós. Amém? Então, quando nós buscamos a nossa transformação pessoal, quando nós não desistimos, nós conseguimos ser usados por Deus, nós conseguimos trazer a semelhança de Deus para o mundo e fazer com que as pessoas desejem isso que nós temos. Por isso, não desanime. Amém? O quinto e último passo. Eu creio e me identifico com a vitória de Cristo na cruz. Romanos 6, versículo 11 e 12 diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Em Romanos também diz que nós devemos não deixar a nossa mente com as coisas carnais. Nós devemos renovar a nossa mente. E nós só conseguimos renovar a nossa mente quando nós buscamos a palavra de Deus, quando nós lemos, quando nós gastamos tempo com a palavra de Deus. E quando nós nos identificamos com a vitória de Cristo na cruz, com a salvação que Ele nos proporcionou, quando eu entendo que eu necessito de Jesus, eu me entrego completamente a Ele. Inclusive, eu consigo vencer o orgulho, vencer a incredulidade, vencer a autojustiça, e eu recebo a vida plena. Em Apocalipse 3:21 diz que ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Jesus falando, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Vocês já pararam para imaginar, irmãos? Você sentado no trono com Jesus? Nós nos preocupamos tanto com a nossa casa terrena, mas será que nós nos preocupamos também com a nossa casa celestial? Com a vida que nós teremos? Porque quando nós entendemos isso, que a vitória de Cristo na cruz vai nos proporcionar uma vida plena não somente aqui na terra, mas uma vida plena no céu, na eternidade, nós vamos conseguir vencer o nosso orgulho e deixar que Ele trabalhe nas nossas vidas. A vida nossa, nosso dia a dia, pode até nos machucar, mas Deus, Ele cura. Por isso nós vivemos, durante esta pandemia, nós podemos ver como Deus é maravilhoso, como Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Mas nós temos que entender que nós temos que deixar Ele ter o controle sobre a nossa vida. Nós temos que reconhecer que precisamos de ajuda, que nós vamos, assim como temos passado por aflições, que nós vamos passar por tentações, porque nós sabemos que o inimigo não está brincando. Quantas pessoas ele puder tragar, ele vai tragar. Mas nós temos a certeza que Jesus morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. E que se nós reconhecermos que nós necessitamos dele, isso tudo vai passar. Que o que nós estamos passando aqui na terra não é nada pelo que Jesus passou na cruz por mim e por você. Então, eu gostaria que os irmãos lembrassem desses 5 passos. Admita que precisa de ajuda. Peça humildemente a Deus que te ajude. Aceite a ajuda dos outros. Não desista do seu processo de transformação. E creia e se identifique com a vitória de Cristo na cruz. Amém? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais
do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Gostaria que os irmãos fechassem os seus olhos. Nós vamos orar. Peça a Deus aí agora, se você ainda não aceitou a Jesus, que nessa noite você possa reconhecer que precisa da ajuda dele, possa pedir para que ele entre na sua vida e te transforme. E se você já tem a Jesus, que você possa deixar o seu orgulho de lado e admitir que você precisa de ajuda e admitir que você precisa dos outros, para que nós possamos continuar caminhando dia a dia até a volta de Jesus. Amém? Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que vai estar ouvindo, Senhor, esta palavra, Deus. Que possamos reconhecer, que possamos admitir, Senhor, que sem Ti nós não somos nada. Que precisamos, Senhor, da Tua ajuda, Pai. Ó Deus, nesta hora, Senhor, se alguém, Senhor, está pedindo neste momento para que o Senhor entre na vida dessa pessoa, Pai, que o Senhor possa entrar, que o Senhor possa transformar, que ela possa sentir o Teu amor agora sobre a vida dela, Pai. Que o Senhor possa escrever, Senhor, o nome dessa pessoa no livro da vida, Pai. E que ela possa seguir a cada dia, Senhor, buscando a Tua face. Que ela possa seguir todos os dias, colocando a sua fé em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Eu coloco também, Senhor, a vida dos meus irmãos, ó Pai. Juntamente com eles, ó Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a prosseguir, ó Pai. Nós sabemos que a caminhada é longa, Senhor, mas nós temos a certeza que o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor tem o controle da nossa vida, Pai. Muitas vezes não entendemos, ó Pai, as situações, mas nós sabemos que o Senhor está no controle, ó Pai. Por isso, neste dia, Senhor, nesta hora eu te peço, visita a cada irmão, ó Pai. Que possamos reconhecer como igreja que precisamos de Ti, que precisamos congregar, que precisamos estar junto um dos outros, ó Pai. Para que juntos, ó Deus, possamos subir, ó Pai, quando o Senhor vier nos buscar, ó Deus. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que esta palavra possa trazer vida ao seu coração. Que esta palavra possa trazer um renovo ao seu coração, assim como tem trazido para mim. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Tenha uma ótima semana. Amém.